Visual Kodak 2383 com uma pegada vintage. Essa vai ser a estética que eu vou te ensinar no tutorial de hoje. E esse vídeo também vai ser legal para desmentir um dos maiores mitos que os coloristas iniciantes costumam acreditar, que não dá para fazer uma cor legal se você não estiver trabalhando com imagens em log. Essa ideia está completamente errada e hoje eu vou te provar isso. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like agora porque isso não te custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você no YouTube. E se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá. E bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, gente, vamos construir esse visual vintage aqui a partir dessa cena que nem tá em log, tá em Rec. 709. Essa é uma cena, cara, de um videoclipe, que foi o primeiro videoclipe que eu dirigi, que se chama Sair Por Aí, uma música que inclusive é a música que eu coloquei na introdução aqui, vou deixar o link na descrição também, se vocês quiserem lá ver como é que ficou o material completo e tal. Pô, eu tenho um carinho por esse material, ficou super bonito e enfim, foi legal. E assim, cara, tipo, você olha pra essa imagem parece que ela tá super escura, né? Tipo, pô, os caras erraram na captação e você precisou salvar. Cara, na verdade não, e se tivesse sido errado era eu que tava errado, porque eu tava lá, né? Foi eu que pedi mesmo pro André Zambonini, que foi diretor de fotografia no dia do clipe. Eu pedi pra ele sempre expor pensando na pele e expor pensando em preservar as altas luzes o máximo que pudesse, saca? Então, é normal que a gente tenha uma percepção, né, de olhar a imagem bruta e parecer que ela tá escura assim e tal, mas era exatamente isso que eu queria, que ele preservasse as altas luzes e se você olhar na pele, ó, aqui um lugar que tem mais foco, você vê que, tipo, a gente tem o tom médio na pele dela aqui acontecendo entre a sombra e a luz, saca? Que era o máximo que a gente podia fazer com o equipamento que a gente tinha ali na hora. E por que eu pedi para ele fazer isso? Porque quando a gente está trabalhando com imagens em Rec. 709, cara, e de forma geral também, na real, quando a gente está trabalhando com imagens digitais, é muito mais fácil você recuperar a informação que está na sombra do que você recuperar a informação que está nas altas luzes, saca? Então, essa era a ideia. Eu sabia que se eu deixasse um pouco mais escuro, eu ia conseguir trazer de volta, mas se estourasse, não tinha salvação, ia ficar feio. Aí fica aquele aspecto do digital horroroso mesmo, sabe? Da imagem estourada, dos pixels super acesos, enfim. Então eu sabia que se a gente capturasse desse jeito, a gente ia conseguir ter uma imagem legal para o tratamento depois. Então beleza, vamos lá. E antes de eu começar, eu já quero falar uma coisa que é o seguinte. Esse lance de... tô chamando esse visual de um visual Kodak 2383 vintage. Bom, visual Kodak 2383 porque eu vou trabalhar com o Kodak 2383 e vintage, cara. Essa percepção, esse termo pode ser percebido por pessoas diferentes de maneiras diferentes, saca? Existe muita margem pra gente pensar no que é vintage, sabe? Para algumas pessoas pode ser mais assim, para outras pessoas pode ser mais assado. E eu acho que tá tudo bem, saca? Porque é um termo que vai variar muito com a subjetividade de cada um, com a história de cada um. Então isso é normal, faz parte. Mas nós, como coloristas, é interessante a gente ter algumas direções, né? Ter algumas ideias que norteiam o nosso pensamento quando a gente vai entender esse termo vintage e principalmente para a gente poder reproduzir essas características, né, do que a gente chama de vintage dentro de uma imagem. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui antes da gente começar. Então a primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de vintage, a gente está falando de coisas antigas, né, coisas do passado. Uma coisa vintage é uma coisa que é velha, existiu há muito tempo atrás. E quando a gente pensa em imagens, né, imagens com um ar vintage, com uma sensação vintage, se a gente for pensar no passado, a gente vai chegar de novo na história da película, né? Porque antes não tinha imagens digitais, era tudo imagem analógica. Então, acho que o vintage tem muito do que é o analógico. Mas mais do que ter a característica do analógico, ele tem a característica do analógico envelhecido, saca? Aquela mídia que foi feita, aquela foto que foi feita e que passou muito tempo, ela envelheceu. Então, isso é o que eu vou querer trazer aqui. E, pô, já falei demais aqui antes de começar a fazer qualquer coisa. Eu vou enumerar esses aspectos, né? Essas coisas que eu acho que dão um aspecto vintage para a imagem, conforme a gente for evoluindo aqui no tratamento. Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui, então, cara, a minha estrutura de nodes. Eu vou trabalhar com 3 andares aqui, no caso. Eu vou fazer 5 aqui em cima, aí vou passar para baixo. Vou fazer mais 5 aqui embaixo. E vou passar para baixo. E vou fazer mais 4 aqui, beleza? Essa vai ser a nossa estrutura de nodes. Parece bastante coisa, mas vocês vão entender rapidão por que eu estou fazendo desse jeito. Vou aumentar aqui um pouquinho meus scopes. Legal?
E aí vamos lá, vamos nomear essa galera, né? Esse primeiro vai ser onde eu vou fazer a minha redução de ruído. E aqui eu já vou fazer o quê? O meu gerenciamento de cores. Porque por mais que essa cena esteja em Rec 709 e eu não precise gerenciar, eu vou gerenciar porque eu quero trabalhar dentro do espaço de cor do DaVinci e quero aplicar um LUT aqui na frente, então eu ia precisar gerenciar de qualquer maneira. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, de LUT, gerenciar e tal, cara, para tudo, vai assistir um tutorial que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, eu vou deixar aqui em cima também. Sobre gerenciamento de cores, é muito, muito importante que você entenda isso, se você realmente quer entender sobre cores, se tornar um colorista, saca? Depois você volta aqui e continua. Aí beleza, aqui na sequência do meu IDT, que eu nem vou chamar de IDT, cara, eu vou chamar de CST-IN. Às vezes eu coloco IDT e as pessoas se confundem, porque IDT é um termo que usa quando trabalha em ACES, e dessa vez eu nem vou trabalhar em ACES, vou trabalhar em DaVinci Wide Gamut, então vou chamar aqui de Color Space Transform In, a entrada, né? E aqui vai ser o meu node de HDR. Esse node eu deixo separado para afinar o contraste, recuperar a luz, recuperar a sombra, enfim. Aqui já vai ser onde eu vou fazer a minha correção de cor, ajustar aí o ponto de partida do nosso tratamento. Aqui eu vou deixar um node de primárias, onde eu vou dar uma pintadinha de leve. Aqui vai ser onde eu vou fazer uma gracinha, vou chamar esse cara de HSL e esse cara de HSV, que a gente vai mudar as ciências de cor desses nodes para a gente acrescentar a saturação subtrativa através deles aqui. Tá meio apertadinho, né, cara? Vamos abrir um pouco aqui. Na verdade, vai ser bom que esteja meio apertado, porque na hora que eu abrir os efeitos vai ficar bom, né? Então, pera aí. Nada a ver perder tempo com isso, né, velho? Nossa, pra quê? Que desperdício. Tudo bem, vamos lá. Tá aqui, onde eu vou acrescentar minha saturação subtrativa. Essa é uma técnica que eu já ensinei em um outro tutorial também, tá? Vou deixar o link dele aqui, então nem vou me aprofundar muito na hora que eu chegar aqui. Se você quiser ir lá assistir também, ele chama, se eu não me engano, uns ingredientes secretos para uma saturação profissional. Olha só que nome impactante, rapaz. Certeza que 1 milhão de views só por causa desse nome. E aqui, na sequência, eu vou colocar uma janela. Nesse caso, eu vou trabalhar só com uma janela, que eu vou usar ela aqui em cima. Se eu fosse trabalhar com mais janelas, eu criaria elas em paralelo aqui e tal, né? Mas não vai ser o caso desse visual. Aqui vai ser onde eu vou aplicar o nosso bom e velho glow, que vai ajudar a dar uma suavidade nas altas luzes. Aqui, cara, eu vou chamar de soft, que é onde eu vou fazer um ajuste para quebrar um pouquinho a nitidez. Se você olhar, ó, olha como que é nítido, né, velho? As imagens de câmeras assim de entrada, DSLR, mirrorless, elas têm uma nitidez muito grande. Imagem digital, na verdade, tem uma nitidez maior do que a gente tinha na época da película, na época do vintage, que a gente está tentando reproduzir, né? Aí depois aqui, cara, eu vou chamar esse cara de sombras, que é onde eu vou fazer um ajustezinho que pra mim, velho, é uma das coisas que, putz, que mais vão marcar essa característica vintage que eu quis dar pra imagem, sabe? Que eu vou deixar as sombras mais desbotadas usando uma técnica bem legal aqui, ó. Depois disso, vamos meter o nosso grão. Aqui, vamos colocar o nosso CST Out, que é onde a gente vai fazer a saída do nosso gerenciamento. E aqui, cara, vai ser... Não vou nem chamar de print, vamos chamar de Kodak. Aqui vai ser onde a gente vai aplicar o nosso LUT, que existe na versão gratuita do DaVinci, nosso Kodak 2383. Então, beleza? Vamos nessa. Vamos começar aqui, que eu já falei demais e não mostrei nada até agora. Vamos começar, cara, antes de eu fazer o gerenciamento aqui, eu já quero, nesse node de correção de cor, fazer uns ajustes pra gente ter um ponto de partida um pouco melhor, né? Tô achando que essa imagem tá com muito contraste e tal, e aí eu vou começar diminuindo esse contraste, mexendo na exposição aqui pela aba HDR, porque por aqui o contraste trabalha sem mexer na saturação. Se eu diminuir o contraste aqui, ó, dá uma olhada lá na imagem. Percebe como que já vai ficando lavado e tal? Não é isso que eu quero. Eu quero recuperar o contraste, mas sem mexer na cor. E olha lá a diferença na hora que eu faço por aqui, ó. Sabe? Talvez vocês não estejam percebendo, porque essa imagem é muito escura, mas confia em mim, cara. Quando você trabalha por aqui, você não está mexendo com a saturação da imagem. Inclusive, eu tenho um tutorial onde eu mostro isso. Vou deixar o link dele aqui também, que é como chegar no limite da imagem. Eu faço uma combinação desses contrastes aqui para chegar a um resultado. E, pô, essa técnica é muito legal. Não vou perder mais tempo falando disso daqui nesse tutorial. Então, vamos nessa. Então, recuperei lá o contraste, né? Olha lá como já ficou mais suave. E aí, o que eu vou fazer vai ser baixar o pivô, mexer nesse pivô aqui, na verdade, aumentar para essa recuperação, né, de contraste que a gente fez acontecer mais de cima. Então, olha lá, demos uma leve recuperada no contraste, já deu para ver um pouco mais de informação ali na pele dela. Se a gente olhar aqui nos scopes, olha como é que estava batendo lá no teto, como que está aqui, né? E agora a gente dá uma recuperada. Então acho que aqui a gente já chegou num ponto interessante. A partir desse momento eu já posso fazer o meu gerenciamento para aplicar o meu LUT aqui, ó. É legal a gente aplicar o LUT logo no começo, porque daí a gente já vai fazendo todo o nosso tratamento já vendo como que vai ficar a aplicação do LUT no final. Porque quando a gente aplicar ele vai mexer bastante na imagem, então é legal a gente já fazer o nosso trabalho vendo como é que ele vai ficar aqui na frente.
Então eu vou aqui no meu CSTIN, é onde eu vou fazer a entrada do meu gerenciamento, vou buscar aqui um Color Space Transform, apliquei ele lá, e aí vamos lá, como a gente está trabalhando com uma imagem que já está em Hexad 09, na nossa entrada aqui a gente vai pôr Hexad 09, Gama 2.4. E aqui no meu output, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa imagem que está em Hexad 09 em um tipo de log, que é o log, né, o espaço de cor amplo do DaVinci aqui, ó, DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Então, estou gerenciando, olha lá, ó, a imagem virou um log, tá vendo? Agora ela está dentro da ciência de cor do DaVinci e é dentro dessa ciência que a gente vai fazer todos os nossos ajustes, beleza? E aqui na nossa saída, eu vou trazer outro Color Space Transform e vou tirar do nosso DaVinci Wide Gamut e do nosso DaVinci Intermediate, vou entregar aqui no nosso output Hexad 09, e aqui que está o pulo do gato. Como eu quero trabalhar com o LUT na frente, eu não vou colocar Gama 2.4, que seria o padrão, eu vou colocar, cadê? Cineon Film Log, ó. Que essa daqui é a curva de gama que esse LUT foi feito para ser aplicado. Que esse é o erro que muitos iniciantes cometem, né, cara? Como é que o cara faz quando ele quer trabalhar com os LUTs do DaVinci? Ele, antes de fazer qualquer gerenciamento, qualquer coisa, essa é a nossa imagem bruta, né? O que ele faz? Ele com a imagem brutona dele lá, ele vem aqui nos LUTs do DaVinci, busca aqui os Film Looks, deixa eu colocar em listinha que fica mais fácil. Ele vai lá e aplica, por exemplo, o Kodak 2383, que é o que a gente vai usar. E aí, olha lá o que acontece com a imagem, né, velho? Olha isso. E aí o cara fala, nossa, não dá pra usar esse LUT, destruiu a minha imagem, não posso usar ele porque minha imagem tá em Hexad 09. Então, presta atenção no que vai acontecer agora. Olha o que a gente fez antes de aplicar o LUT. A gente fez um ajustezinho aqui, né, de contraste, a gente fez o nosso gerenciamento, entregando, o nosso gerenciamento que está entregando Hexad 09 Cineon Film Log. Esse Cineon Film Log, essa curva de gama, que é a curva de gama correta para a gente aplicar esse LUT. Esse LUT não foi feito para ser aplicado direto em Hexad 09. Então, se você quisesse usar ele aqui, você tinha que fazer esse procedimento. E agora, olha lá a diferença. Olha isso, cara. Quer ver? Eu vou até selecionar todo mundo aqui. Eu não vou nem selecionar a correção para vocês verem como é que ficaria, mesmo corrigindo. Olha isso, aplicação incorreta, aplicação correta. Já muda tudo, né? Já dá uma vibe. Enfim, é isso. Então a gente está aqui com o nosso Kodak aplicado da maneira correta, dentro da nossa imagem. Vamos seguir com nossos ajustes. Agora com o Kodak aplicado, cara, eu sinto que o contraste ainda está meio apertado. Então eu vou vir aqui nesse Node, ó, e eu vou diminuir um pouquinho mais o contraste para a gente ter um pouquinho mais de informação ali nela, tal. Aqui eu acho que a gente já chegou num lugar interessante. E aí, beleza. Mexemos no contraste, aplicamos o Kodak, mas de forma geral, essa imagem está com muito pouca saturação, saca? E aí, olha só, uma coisa legal. Uma coisa que eu já quero fazer aqui, dentro do meu gerenciamento, aproveitar que eu estou usando essa ferramenta de Color Space Transform, eu vou usar dois ajustes técnicos aqui, cara, que vão ajudar muito a gente a controlar a luminosidade e a saturação dessa cena, que são essas opções aqui, ó, de Tone Mapping e Gamut Mapping. No Tone Mapping, eu vou habilitar aqui o meu máximo, ó, e olha lá como que ele estoura lá as altas luzes quando eu faço isso, né? Porque ele está determinando que o máximo é 100, aqui a gente tem valores mais altos do que 100, criou essas anomalias. Mas aqui eu vou dizer assim, ó, coloca 10.000. Na hora que eu coloco 10.000, olha o que acontece. A gente já fica num ponto ok, né? Parece que a gente voltou para o nosso ponto de partida, não mudou nada. Mas agora, ó, eu vou habilitar aqui o meu Custom. E olha o que acontece na hora que eu habilito o Custom. Eu vou ter esse controle manual que eu vou determinar dentro dessa escala que eu disse aqui em cima, onde que vai ser o ponto máximo da minha luminância. Parece meio complicado, mas falando de forma simples é o seguinte, a partir desse momento, esse slider aqui, ó, vai determinar onde que é o meu ponto máximo de luminosidade da cena, tá vendo? E o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar, tipo, aqui assim, mais ou menos, ó. Olha lá, eu tô olhando dos meus scopes, tá? Nem tô olhando pra imagem, tô olhando aqui no meu parede, ó. Olha como é que tava antes, quer dizer, antes de eu habilitar, tava batendo lá no máximo, saca? Isso é uma coisa que para mim entrega muito a característica do digital, o sinal que explode as altas luzes, sabe? Esse céu aqui, ó, ficou clipado dentro do sensor da câmera. Se fosse numa película, não ia bater no teto assim, saca? Até poderia se você deixasse muito super exposto. Mas na película, né, nisso que a gente chama de vintage, nesse material vintage, ele tem uma sensibilidade, uma densidade maior para receber a luz, então não estoura tão facilmente. E é isso que a gente vai determinar aqui, ó, o teto desse sinal. Não quero que seja como é no digital que bate no topo, quero que ele seja mais contido, ó, mais suave, mais gentil, sabe? E aí nesse ponto aqui que eu vou controlar, e aí nesse slider aqui eu vou controlar onde que vai ser o limite. E eu vou deixar mais ou menos aqui.
E eu acho que isso já ajuda bastante a gente a ter um topo mais gentil, mais gostosinho, não é aquela imagem que estrala o contraste, sabe? E depois disso, a outra coisa que eu vou fazer, ó, vai ser só habilitar aqui o meu Gamut Mapping, ó, o meu Saturation Compression, que ele vai fazer um controle técnico de saturação, não deixar nenhum valor ficar demais, enfim. São ajustes que são legais a gente usar. Pronto, vamos continuar então para nossa parte criativa. Agora, velho, como eu tô achando que essa imagem tá com pouca saturação, eu vou acrescentar saturação nela, mas eu não vou usar os meus comandos clássicos aqui de saturação do DaVinci. Ó, tô aplicando no Node errado, seria nesse, né? Não vou aplicar aqui, cara, normalmente, saca? Porque eu acho que essa saturação normal do DaVinci, ela não é muito legal. A matemática que tá por trás dela é meio zoada, assim, não entrega resultados bacanas, saca? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar saturação subtrativa. E aí, como eu já disse, eu não vou falar muito disso daqui, porque eu já ensinei em outro tutorial, só vou mostrar aqui direto. Vou clicar aqui com direito, vir no meu Color Space, vou tirar de Use Timeline, vou pôr em HSL. E aqui nesse segundo, eu vou colocar em HSV. Pronto, mudei a ciência de cor que cada um desses nodes está operando. Agora eu vou desabilitar o meu canal 1, vou desabilitar o meu canal 3 e fazer a mesma coisa aqui nesse segundo. Canal 1, canal 3, agora eles estão off. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque agora só o meu canal do meio, né? Imagina, HSL, canal 1, 2 e 3, e aqui é a mesma coisa. Só o meu canal de saturação tá ligado. E aí, para acrescentar a saturação subtrativa, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o gain. E na hora que eu aumentar aqui o gain, eu vou começar pelo HSV. Olha lá o que acontece. Ele é bem sutil no ajuste que ele faz, ó. Tem que aumentar bastante. E olha lá, antes, depois. Olha o tanto de saturação que a gente acrescentou. E repara no sinal aqui, ó. Como que quando a gente fez isso, a gente enterrou ali o sinal, saca? Tipo, ele deu uma puxada para baixo, ele ficou mais denso. Com a saturação normal que a gente usaria aqui, isso não ia acontecer. E por que eu estou acrescentando saturação subtrativa? Qual que é o legal de estar usando essa ferramenta, né? O legal, cara, é que assim, isso é uma característica, de novo, do filme, saca? Do filme analógico. Porque você pensa o seguinte, enquanto no sensor digital, o que acontece? Bate aquela luz no sensor, aquela luz vai estimular cada pixel, e dentro de cada pixel, cada subpixel, né, que são os subpixels RGB, essa luz vai estimular o sensor, que vai gerar um valor para cada subpixel. Então é assim que funciona no sensor digital. Na película, não é assim que acontece. A película, primeiro, ela enxerga negativamente. E além de enxergar negativamente, ela enxerga com camadas sobrepostas. Então você tem a primeira camada, é o azul, depois vem o verde e depois vem o vermelho. Então a luz, o que acontece? Na hora que ela chega na película, ela primeiro passa pelo azul, depois ela passa pelo verde, depois ela passa pelo vermelho, que é diferente do sensor digital, que acontece tudo ao mesmo tempo. E essa característica da película de enxergar negativamente, junto com essa questão da sobreposição, provoca um efeito que é o seguinte: quanto mais saturado é uma cor, mais escura ela vai parecer. Então isso que a gente está fazendo é tentando reproduzir uma característica da física da película. Vocês estão entendendo? Então é por isso que eu estou usando essa saturação subtrativa. Então acrescentei saturação subtrativa aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco da medida aqui, ó, para chegar na densidade que eu quero, e depois que eu cheguei aqui, eu vou usar esse meu node de trás para diminuir o ganho de novo, que foi o que eu aumentei aqui. E aí olha lá o que acontece, a gente vai diminuindo a saturação. Eu acho que eu passei, na verdade eu vou zerar aqui, ó, o gain nesse, porque eu tô achando que aqui eu passei, cara, não devia ter ido tanto. Vou voltar um pouco. Aqui tá bom. E agora aqui eu vou diminuir. E eu acho que aqui já tá interessante. Então, olha só a soma desses dois ajustes, o que fez. Olha como que entrega mais cor pro verde, pra pele, pro óculos, pro cabelo, pra tudo, vocês estão vendo? E, ao mesmo tempo, se vocês olharem aqui no parede, vocês estão vendo que ela está ficando mais densa. Então, eu acho que isso é legal, foi por isso que eu fiz isso daqui. Beleza? Agora que a gente já tem a imagem com a saturação que a gente quer, que eu queria enxergar as cores, eu vou voltar aqui no meu node de primárias, que é onde eu vou dar uma pintadinha de leve nessa cena para reforçar a característica do visual Kodak 2383. E aí o que eu vou fazer? Jogar um pouquinho de dourado, de amarelo nas altas e um pouquinho de azul nas sombras. Só que bem sutil. Então vamos lá, olha lá. Um pouquinho de amarelo nas altas, um pouquinho de azul nas sombras. E aí, olha lá, antes, depois, muito sutil, né? Dá uma pintadinha bem de leve, e eu acho que pra mim
Dá para colocar um pouquinho mais de quente nas altas. Acho que já tá legal. Demos uma pintadinha de leve, que era o que eu queria fazer. E pra mim já tá interessante aqui, cara. Você vê que deu uma desequilibrada aqui nas sombras e tal. Você poderia usar as opções do log aqui, né, para recuperar um pouquinho da pureza dos pretos, mas eu sinceramente não vou fazer isso. Eu acho que aqui já tá interessante. Não precisou nessa imagem, não. Não tem problema ficar um pouquinho tingido a sombra, sabe? Não me incomoda de forma alguma. E o que eu vou fazer, cara? Agora que a gente chegou nesse ponto, uma coisa que eu quero começar a lidar é com o lance dessas altas luzes muito estouradas, saca? Eu vou primeiro tentar recuperar um pouquinho aqui através do meu HDR, né? Do meu Node de HDR. E aí eu vou fazer isso aqui através das ferramentas de HDR, né? Então eu vou nas minhas opções de luzes aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no meu Light, Highlight. Eu acho que pelo Light a gente vai recuperar um pouco. E eu vou diminuir ele pra gente recuperar a informação aqui nas altas, ó. Então olha lá. Vamos ligar e desligar ele pra gente ver. Olha lá como que a gente dá uma recuperada e tal. Eu acho que começou a pegar na pele dela, então eu vou encontrar o ponto aqui onde não pega tanto na pele. Acho que aqui tá bom. Então, recuperamos um pouquinho de informação ali na vegetação, né? Eu acho que aqui já tá interessante. Na verdade, talvez a gente possa aumentar o fall off. Aqui já tá massa. E aí é isso, eu acho que isso daqui é o máximo que a gente vai conseguir recuperar ali das altas luzes sem prejudicar a pele da nossa modelo aqui, né, cara? Então, beleza, vamos seguir. Eu deixei essa janela aqui, mas eu não vou mexer nela ainda não. Vou continuar aqui os nossos processos e a gente volta nesse node, tá? Agora, velho, vamos aplicar aqui um glow para ajudar a criar uma difusão nas altas luzes, ó. Vamos vir aqui nos efeitos, chamar o glow aqui pra gente e vamos aplicar ele lá. Eu vou zerar ele aqui, porque eu quero que ele afete a imagem inteira, né, o threshold. Encontrar um nível de difusão interessante, tipo aqui. E aqui no Composite Type, ó, eu vou colocar Screen. Porque se eu colocar Soft Light, ele vai aumentar o contraste nas sombras, eu não quero que isso aconteça. Então eu vou colocar Screen e eu vou diminuir aqui, ó, o nosso Blend, ó. Até chegar a um ponto gostosinho, que fica uma fumacinha e tal. E olha isso, cara. Olha a diferença que esse ajuste fez. Olha como que ele levantou bem as médias. A gente ainda tem a cor da saturação subtrativa que a gente colocou. Uma coisa que talvez eu faça é diminuir um pouco a saturação aqui, ó. Ah lá, acho que fica gostosinho, tá vendo? Aumentar um pouquinho de novo. Aqui tá interessante. E olha lá, velho, fala sério, esse glow ajuda demais, velho. Mas ainda assim, eu acho que o glow sozinho, ó, se a gente olhar aqui onde o foco tá lá no fundo, você vê que a vegetação, ela ainda tá meio sharp, né? Não tá tão suave. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer um ajuste aqui, cara, que é um truquezinho, né? O que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui, ó, vou até deletar aqui. Eu vou chamar esse efeito que é o Box Blur. Vou aplicar ele lá. E aí, olha lá como é que fica. Bem intenso, né, velho? Mas aí, o que eu vou fazer? Trazer meus scopes aqui para cima, em vez de diminuir aqui, né, a força do desfoque, eu vou vir aqui nas minhas opções de opacidade do node e eu vou diminuir a opacidade desse node, ó. Vou colocar tipo aqui assim. E olha a diferença que isso vai fazer na imagem, cara. Vou até dar uma tela cheia aqui, ó. Antes, depois. Olha aqui, ó. Antes, depois. Olha como que deixa muito mais difuso, saca? Mas aí o que eu sinto? Eu sinto que deixa difuso até demais, saca? Começa a perder muito detalhe, vai ficando meio plastificado. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar uma máscara aqui, ó. Eu vou pegar o sinal RGB desse node de trás e ligar no sinal alfa desse node da frente, que é onde a gente aplicou o efeito. E aí, o que vai acontecer? Opa! Olha lá o que vai acontecer. Quando a gente vem nesse node aqui, ó, mostra pra mim, cara. Ah lá. Às vezes dá um bug no DaVinci, ele não mostra, ó. Mas assim que eu fiz isso, ó, liguei e desliguei aqui, olha lá o que aconteceu. A gente está com uma seleção agora só das altas luzes, saca? Então se eu inverter, olha lá. Agora eu estou com uma seleção só das sombras, mas eu vou deixar assim porque eu quero uma seleção só das altas. E aí eu vou mapear esse efeito para ele acontecer só na parte mais alta do sinal e a gente ganhar essa difusão que a gente quer, ó. Olha lá a difusão. Talvez daí a gente pode usar o offset aqui para encontrar
qual que é o meio termo, saca? Talvez aqui. E aí, o que aconteceu? Eu criei a difusão que eu queria na pele e tal, nas altas luzes lá no fundo, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Vocês estão vendo? Criei essa difusão e não perdi detalhe nas sombras aqui de nitidez. Então, é como se a gente tivesse mapeado essa difusão, esse desfoque, né, de box que a gente criou aqui, só para as altas luzes e conseguimos diminuir aquele aspecto nítido, que para mim é uma característica clássica do digital também. Então, acho que esse ajuste ajuda muito, velho. Então vamos nessa, vamos continuar. Agora, cara, vai entrar aqui um pulinho do gato, que é um negócio que eu amo fazer, velho. Que é um ajuste pra gente levantar um pouquinho, deixar as sombras desbotadas. E aí o truque, velho, o temperinho especial que eu vou ensinar pra vocês hoje é o seguinte. Vocês poderiam fazer isso de que maneira? Vindo aqui, por exemplo, nas curvas, né? Vou abrir elas aqui. Aí você cria um ponto, né? Vou segurar Alt pra criar um ponto aqui em algum lugar. Que daí ele não desgruda da linha, tá vendo? Pra você não movimentar sem querer. E você poderia pegar as sombras aqui e aumentar. Mas você percebe como que... Deixa eu achar aqui o ponto. Você vê que ele, sei lá, é um ajuste que, beleza, ele chega onde você quer, ele vai dando uma desbotada, mas... eu sinto que eu não tenho muito controle, que ele não tem... que ele dá uma mexida no detalhe das sombras ali, que não é exatamente o que eu queria, saca? Não sei, não traz exatamente o efeito que eu estava procurando. E aí, o que eu descobri, cara? Que é um jeito que a gente pode usar para chegar num resultado que eu acho mais interessante. A gente pode fazer assim, ó. O que a gente pode fazer é mudar a ciência de gama que está operando esse node aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com direito. Nesse, ao invés de mudar o color space, eu vou mudar o gama. Vou colocar o gama para linear. Então, agora, olha como que mudou até o histograma que estava por trás aqui, né? Ó, se a gente voltar pro Use Timeline, olha como que ele está enxergando a imagem, e na hora que eu botar aqui em linear, olha como que muda a leitura que ele faz da imagem, certo? E aí agora, nesse modo linear, olha o que eu vou fazer. Vou criar um pontinho aqui do jeito que eu fiz, e aí nem precisa ser tão alto, né? Vou deixar ele mais aqui, e eu vou aumentar aqui, ó. E aí, cara, olha lá. Olha isso. Véi, para. Olha isso, bicho. Deixa eu até fechar essas curvas aqui. Antes. Opa, antes. Depois. Véi. Olha que delícia que parece que ele... parece que... o que acontece? Qual que é a sensação que eu tenho? Isso é muito subjetivo de cada um, né, cara? Mas a minha sensação é o seguinte. Quando a gente estava fazendo do outro jeito, parecia que eu estava levantando... um sinal digital, que estava mexendo com detalhe, estava mexendo com contraste. E quando eu fiz desse jeito aqui, ó, usando linear, eu tenho a sensação de que é o tempo que passou e desbotou a foto, saca? Você perde mesmo um pouquinho de informação, saca? Ó, repara aqui no cabelo, tal, ó, aqui no mato. Um pouquinho você perde mesmo, a informação dali some. E, cara, eu não vejo problema de perder um pouquinho, sabe? Eu acho que ajuda a criar essa sensação meio vintage, assim. E se você achou que foi demais, a gente poderia dosar isso daqui, ó. Pegar esse ponto, encontrar ele mais baixo. Opa! Tomar cuidado, senão ele começa a criar uma curva, saca? Deixa eu dar um Ctrl Z. Encontrar um ponto menor aqui, ó. Não precisa ser tanto, sabe? Pra não perder tanto. E olha lá, ó. Aqui eu achei que foi uma medida ótima. Porque a gente não perde tanta informação, mas perde um pouquinho, ganha esse preto mais leitoso, mais cremoso, assim, sabe? Junto com esse desfoque que a gente fez nas altas luzes ainda, tipo... nossa, velho, eu acho que isso daqui tá ajudando muito a imagem a chegar onde a gente quer, sabe? Então, beleza, vamos seguir. Aqui, cara, estamos chegando na finaleira já. Então, antes, na verdade, de eu aplicar o meu grão, vou mostrar porque eu tenho esse node aqui, né? Eu acho que esse céu, tipo, não me incomoda tanto, tá? Ele tá ok pra mim, esse estourado desse jeito, porque, né, pô, é o céu, normal. Mas, se você quiser ser chato, preciosista, e achar que isso tá te incomodando, você pode criar um degradê aqui, ó, uma janelinha, e eu vou diminuir o ganho, ó. Pronto, ó. Precisa voltar muito mais do que isso também, senão você começa a zoar a imagem e tal. Mas olha lá, já tira um pouquinho de atenção de lá, já traz mais atenção ali pra ela. Enfim, isso é opcional, tá? E agora, velho, pô, vamos meter o nosso grão aqui, né? Na verdade, antes de meter o grão, vamos meter a redução de ruído pra gente conseguir distinguir uma coisa da outra. E aí, ó, se você ver aqui na pele dela, nessas regiões de transição de luminosidade, esse ajuste que a gente vai fazer aqui de redução de ruído vai ajudar bastante. Então, eu vou colocar aqui, tipo, 2 e 5. E olha lá.
Vocês estão vendo aqui, ó? Eu vejo muito, velho. Pra mim tá muito nítido. Que ele ajuda bastante, sabe? Eu acho que esses pontinhos aqui já foram o suficiente. E aí agora, por cima disso tudo, aqui no final, vou botar o nosso grão, né, cara? Filme Grain. E aí eu não vou ter dó de pôr um grão mais pesado, né? Vou aumentar ele aqui. Talvez aumentar a suavidade. Aumentar um pouco mais a presença. E olha lá, ó. Grãozão na pele. Será que eu aumentei muito a suavidade? Deixa eu voltar. Aqui tá bom. Talvez um pouquinho mais, vai. Ou melhor, diminuir um pouquinho a intensidade. Aí, um pouquinho mais. Aqui, cheguei. Você podia super pesar a mão nesse grão aqui e fazer uma parada super pesada, saca? Mas eu não sou muito fã de um grão tão pesado assim, às vezes, sabe? Eu acho que aqui tá combinando uma coisa um pouco mais contida. E assim, contida assim, já tá bem pesado, né? Eu botei um 16mm, tá? 0.6 ali, enfim. E aí, cara, é isso. Pra mim, a gente chegou onde a gente podia chegar com esse visual aqui, ó. Então, vamos desabilitar agora, todo mundo vir habilitando um por um pra gente ver o visual que a gente construiu. Então, isso era o nosso ponto de partida. A gente começou fazendo a nossa correção de cor, né? Ajustamos um pouco o contraste e tal, a exposição para chegar num início melhor. E aí aqui a gente já fez o nosso gerenciamento, entrada, saída e aplicação do Kodak. Depois que a gente fez isso, a gente chegou num lugar interessante, mas sentiu que a imagem não estava ainda com tanta saturação. Fizemos esse processo aqui de saturação subtrativa para botar mais cor lá. E aí agora com a imagem mais colorida a gente fez uns ajustes aqui nas primárias, né, para dar uma pintadinha mais no sentido do Kodak. Amarelo nas altas, azul nas baixas. Depois a gente fez um ajuste aqui no HDR para recuperar um pouco de informação ali nas altas, que sinceramente não fez muita diferença, né? Mas é legal porque às vezes em outros momentos isso vai fazer mais diferença. Depois disso a gente aplicou aqui o Glow para ganhar uma suavidade e tal, que pô, já traz esse ar mais gostosinho do filme, né? Fizemos um ajuste aqui de soft só nas altas luzes para quebrar a nitidez da imagem. Depois passamos esse node aqui para linear, para levantar as sombras e ganhar esse aspecto mais leitoso, mais desbotado. Botamos uma janelinha ali em cima só para diminuir um pouco a luz, né? Fica opcional. Uma redução de ruído, um grão e o resultado é esse aí. Quero sair por aí sem rumo, sem limite, sem carteira, sem plano. Eu quero te ver sorrir, o motivo é que eu te amo. Quero sair por aí sem rumo, sem limite. E por hoje é isso. Fala sério, depois que a gente vê e entende cada processo, nem é tão complicado, né? Agora você tem aí várias cartas na manga para conseguir criar um visual interessante em qualquer situação e com qualquer tipo de arquivo. Então, se esse vídeo foi útil para você, se de alguma forma eu conseguir enriquecer o seu repertório e te ajudar a desenvolver o seu olhar, eu vou te pedir a gentileza de você deixar o like nesse vídeo, porque não te custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Te vejo na próxima.